Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, onde realizamos nessa playlist o estudo do livro Bênção de Paz, psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel. Espero que gostem desse estudo, espero que deixem aí seus comentários, se puderem compartilhem ao canal, isso é muito importante, e a inscrição também. Agradecemos a todos a alegria de podermos estarmos aqui juntos, realizando, dentro dessas bênçãos de paz, reflexões tão importantes ao nosso coração, com a permissão de Deus e dos amigos espirituais. O tema de hoje tem como título Pontos do Explicador Espírita. E nos diz assim uma passagem de Paulo: Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A partir daí vem a reflexão de Emmanuel nos dizendo assim: educar a voz para que se faça construtiva e agradável. Adaptar-se aos ouvintes, abordando-lhes o coração. Falar com sinceridade, sem aspereza. Situar os princípios doutrinários acima de quaisquer ideias pessoais. Jamais transfigurar a verdade em bastão de castigo, mas dosá-la e usá-la no veículo do amor, à maneira de esclarecimento e remédio, renovação e consolo, escora e incentivo à prática do bem. Evitar conceituações e palavras que sugiram ódio ou violência, desprezo ou terror, condenação ou pessimismo. Estudar sempre, a fim de oferecer recursos verbais sempre mais vastos à inspiração da vida maior. Tolerar a crítica e aproveitá-las. Jamais valer-se da pregação para combater adversários ou hostilizar criaturas com as quais ainda não consiga afinar-se de todo. Respeitar as crenças e pontos de vista do auditório, sem elogiar-lhe as ilusões e os preconceitos. Abster-se de instalar dúvidas ou pergunta no espírito daqueles que lhes prestam atenção, sem soluções ou resposta convenientes. Tratar os ouvintes na condição de familiares e entes queridos, a quem se oferecem os melhores valores do coração. Nunca falar de alto para baixo, mas compartilhar as necessidades e deficiência dos circunstantes, transmitindo-lhes a certeza de que carrega também consigo as mesmas lutas e problemas que lhes marcam a vida. Orar antes de explicar ou de ensinar, para que a palavra se lhe transforme numa bênção de Deus. São pontos tão necessários. Às vezes a gente pensa assim, eu já sei fazer isso. Aí chega o nobre espírito nos destacando situações, né, do dia a dia, de forma simples, sincera e amorosa, para que nós passamos a dar mais atenção, como explicador espírita, né? A questão da voz. Ela tem que ser, né, ela construtiva, ela tem que falar do que é bom, da edificação, e tem que ser agradável. Não aquele tom de voz de ordenação, aquele tom de voz daquele que está com enfado, ou então muito afetado. A gente vai aprendendo que a voz retrata aqui a nossa personalidade, retrata a nossa moral. Então ela é uma moldura, sim, porque ela é criadora. Ele fala aqui para adaptarmos aos ouvintes, abordando-lhe o coração. Nós temos que falar ao coração do outro. É o caminho mais curto. É falarmos ao coração, ao sentimento do outro, mas falar com sinceridade. Quando a gente tem empatia, a gente fala com sinceridade, a gente se coloca
no lugar do outro. E ele fala aqui, olha, situar os princípios doutrinários acima de qualquer ideia pessoal. Nós não estamos mais aqui para falar dos nossos pontos de vista. Quando estamos falando em nome da doutrina espírita, nós temos a base daquilo que precisamos falar. Quando nós estamos falando do Evangelho de Jesus, a base já foi colocada. Não nos cabe opiniões particulares. Podemos fazer reflexões sobre o assunto abordado dentro daquela ideia. Isso é muito importante, porque a ideia pessoal, muitas vezes, ela vai vir, cheia da própria personalidade, vaidade, orgulho, de preconceito, de ideias ainda que não cabe mais. Então, se a criatura ainda está lutando com aquilo ali, naquele momento que ela passa, que ela fala do Evangelho, ela fala da doutrina espírita, ela não está falando dela, da forma como ela pensa, como ela tem que agir. Isso é muito importante, a responsabilidade que passamos a ter naquilo que comentamos. Então ele fala, se nós vamos falar de alguma coisa que vai incomodar o outro, não é motivo para carregar aquilo como um bastão de castigo. Mas dosá-la, o esclarecimento, como um remédio. E incentivar a prática do bem. Esclarecimento é necessário. Mas não aquela verdade que machuca o outro, que coloca o outro para baixo, que diminui ou que aniquila toda a sua esperança de recomeço, como que todos nós temos. A gente começa a evitar palavras e conceitos que sugiram ódio e violência, condenação, pessimismo. A gente não está mais aqui para falar do noticiário que deu na televisão ou de alguma coisa que a gente ficou sabendo agora, por algum outro tipo de informação, uma coisa ruim, uma coisa que murche o coração. O apontador espírito, esclarecedor, ele é aquele, que vai sempre buscar dentro de toda a situação a edificação, o crescimento. Então a gente já vai começar a evitar todas essas palavras, esses conceitos que nos levam ao pessimismo. E ele fala estudar sempre, porque conforme a gente vai estudando, a gente vai tendo recursos verbais melhores para oferecer. Conforme a gente vai estudando, a gente vai sentindo e vai buscando a sintonia com espíritos que venham nos influenciar com melhores ideias, com melhor verbo, assim dizer, palavras da sã doutrina. Então ele fala tolerar as críticas e a gente não usar a pregação para combater alguém ali, hostilizar, com as quais ainda não se consiga afinizar. Às vezes a pessoa vai utilizar ali aquele momento do Evangelho, até do culto do lar, para combater alguém, combater uma ideia. E aquilo ali vira um campo de batalha no pensamento. Ela pode estar falando, mas o outro já percebeu que aquilo é para ele. E aquilo começa uma luta mental, que de vez de ser um ambiente para harmonizar, para pacificar, vira um duelo mental. Então não é momento, mesmo que você não tenha se afinizado, não é momento de hostilizar ninguém, até porque o propósito não é esse. Isso seria, o que completamente inadvertido uma ideia dessa, inapropriada. A utilização do apontamento espírita, da doutrina espírita, do Evangelho, é para, em qualquer situação, vibrarmos a paz, a concórdia, a união e a pacificação. Não podemos deixar que a personalidade e que as ideias pessoais surjam à frente de forma impulsiva. Quando a gente está falando, ele fala aqui em auditório, a gente tem que respeitar a crença de todo mundo, os pontos de vista, mas a gente também não pode esquecer que a gente está falando de doutrina espírita. Então o outro veio nos ouvir falar, veio nos ouvir conceituar. Então, com todo o respeito que nós temos por estas outras searas, nós também temos que lembrar qual o nosso papel naquele momento. Falarmos de doutrina espírita. Com todo o respeito por todos aqueles outros que podem
ainda ter outros tipos de ideia. Mas ali é o nosso papel, é a nossa situação que nos encontramos a falar. Então, outra coisa que ele fala aqui muito importante, abster-se de instalar dúvidas ou perguntas. Porque às vezes as pessoas estão ali falando da doutrina espírita, falando do evangelho, e jogam uma pergunta no ar, uma dúvida no ar, para que o outro resolva, mas depois não vem resolvendo, não dá solução. Isso é muito complicado. Sem solução, resposta conveniente. O espírito daquele que está ali, a alma que foi ali, foi para buscar uma resposta. Todos aqueles que vêm à casa espírita buscam o estudo da doutrina espírita querem ouvir de nós qual é a resposta. Então, nós não podemos abordar um assunto e deixarmos aquilo ali para que cada um interprete do jeito que queira. Porque nós não interpretamos do jeito que nós queremos, nós não temos uma base de estudo e disciplina doutrinária, nós não temos dentro da doutrina espírita toda a forma de raciocínio. Por que a gente vai deixar uma pergunta no ar para que cada um, como se fosse um filme sem fim, para que cada um utilize a sua criatividade? Não, nada disso. Vamos nos abster de instalar essas dúvidas. E vamos tratar também aqueles que nos ouvem como familiares, que nós estamos oferecendo o melhor que nós temos em nossos corações. A nossa simpatia, o nosso apreço, o nosso reconhecimento, né, deles estarem ali, saber que estão nos ouvindo, estão buscando de nós, estão nos enviando vibrações, da mesma forma que nós outros vamos enviar a cada um deles o melhor que tem dentro do nosso coração. E nunca falar de alto para baixo, né? Aquela questão de sabemos de tudo, ou então falando, você que precisa trabalhar isso. Não, nós sempre temos o cuidado de falarmos na primeira pessoa do plural. Nós todos que compartilhamos necessidades e deficiência. Todos nós. Porque cada um se encontra numa posição, mas sempre deixamos claro que carregamos as mesmas lutas e problemas que lhes marcam a vida. Às vezes a pessoa fala assim, puxa, mas parece que você falou isso para mim. Sabe por que isso parece que falei para ti? Porque na realidade eu falei para mim e nós somos amigos muito parecidos em nossas dificuldades, em nossas imperfeições. Por isso estamos juntos para estudar e saná-las. E ele nos diz, ore antes de explicar ou de ensinar. Nós sempre fazemos isso, para que a palavra se transforme numa bênção de Deus. Muitas vezes nós temos que orar antes de orar para que os amigos espirituais nos permitam uma oração tranquila. Então, antes de qualquer atividade do nosso dia, nós oramos. Pedimos a Deus, rogamos a Deus as bênçãos da paz, a bênção da proteção e da compreensão dessas lições. E ao final de cada atividade, endereçamos a Jesus todo o nosso louvor, todo o nosso agradecimento, assim como a Kardec e sua equipe, por tudo aquilo que já compreendemos e entendemos e buscamos compartilhar e vivenciar no nosso dia. Bênçãos de paz para todos nós. Graças a Deus.